Bom dia para quem tá aqui, para quem tá entrando. Bom dia também, seja muito bem-vinda quem vai assistir essa live aqui depois, gravada. Então hoje, segunda-feira, começando a nossa semana, eu resolvi fazer essa live já logo no comecinho da semana, dessa segunda-feira, para falar para você, para trazer mais um conhecimento, dessa vez prático, um conhecimento totalmente prático para te auxiliar a destravar a sua vida amorosa. Bom dia, Glaze, bom dia para todo mundo que está entrando. E eu já vou direto ao ponto com essa live. Então eu quero falar para vocês o seguinte: mulheres maravilhosas que estão aqui agora e que vão assistir essa live gravada depois também. Todos nós possuímos memórias. Eu quero começar essa live explicando para você por que a sua vida amorosa fica travada. E dentro dessa mesma live, nós vamos fazer uma prática para destravar a vida amorosa. Tudo bem? Então, primeiro a gente vai entender por que a vida amorosa trava e depois a gente vai destravar. Mas para isso eu preciso que você esteja aqui presente, que você esteja atenta, que a sua consciência esteja presente aqui dentro dessa live. Então vamos lá. A nossa vida amorosa, ela trava por conta de uma coisa, chamada memórias. Então vamos lá. Todos nós que estamos aqui possuímos memórias. Todos nós que estamos aqui possuímos memórias. Memórias lá do período intrauterino, quando a gente estava na barriga da nossa mãe. Memórias da nossa primeira infância, dos 0 aos 7 anos. Memórias da nossa adolescência. Nós temos também memórias da fase adulta. Nós temos memórias do que aconteceu ontem. Então a nossa memória de curto prazo, memória de longo prazo. A gente tem muitas memórias. Para quem acredita que o nosso espírito ele já viveu também outras vidas, então a gente pode considerar também que temos memórias de outras vidas. Então são muitas memórias. Independente da crença, nós temos muitas memórias. Concorda comigo? E nós temos memórias de curto prazo e também muitas, milhares e milhares de memórias de longo prazo, que são também memórias que nós não lembramos. Sabe? Coisas que você viveu lá do período intrauterino, quando você estava na barriga da sua mãe, é mais difícil você lembrar, né? Eu não lembro de quando eu estava na barriga da minha mãe. Dos meus 0 aos 7 anos, eu tenho poucas lembranças, assim, tem uma imagem ou outra que às vezes em algum exercício vem à tona, mas não é tão comum. Não é tão simples assim de acessar, né? Essas memórias muito distantes. Quem dirá memórias de outras vidas, se você acredita em outras vidas, né? É algo um pouco mais desafiador de acessar. Só que essas memórias, e agora eu já vou direto ao ponto, eu quero te explicar por que a sua vida amorosa fica travada. Essas memórias, lá de trás, o que acontece com elas? Elas ficam reaparecendo. Elas ficam reencenando, elas ficam reensinando também alguma coisa. Elas não morrem, as nossas memórias não morrem. E elas ficam aparecendo o tempo todo. Por exemplo, olha só que loucura que eu vou te falar agora. Memórias que você tem de longo prazo, lá, por exemplo, de quando você estava dentro da barriga da sua mãe, dentro do corpo da sua mãe, você pode estar reativando essas memórias hoje na sua fase adulta. Você pode estar reativando essas memórias na sua fase adulta. Vamos imaginar, pessoal, que uma memória de longo prazo, uma memória lá de trás, uma memória lá do período intrauterino, uma memória de quando você tinha 3 anos de idade, enfim. Vamos imaginar que essas memórias, elas são cenas de um filme. Então, cada memória dessa, eu já vou explicar por que as memórias ficam gravadas na gente, você vai ficar de cara. Por que essas memórias ficam gravadas na gente? Já vou te explicar isso, porque isso é muito importante. Então, imagina que cada memória, então tudo que a gente já viveu, e que, não tudo, mas assim, tudo aquilo que teve um forte impacto emocional.
tudo aquilo que eu vivi e que me marcou de alguma forma. Que algumas pessoas vão chamar de trauma, né? Quando é algo que a gente julga como negativo, o meu corpo ele sofreu um trauma. Então ele gravou aquilo na memória celular dele, ele grudou aquela informação ali e ficou registrado pro resto da vida. Então essas memórias lá de trás, elas são como se fossem cenas de um filme. Cenas de um filme, cenas de um teatro, cenas de uma novela, tudo bem? E o que acontece? Como essas memórias não morrem, agora na nossa fase adulta, agora que você já é uma mulher adulta, você quer se relacionar, você não quer ter um relacionamento saudável, ou se você já tem um relacionamento, você quer melhorar o seu relacionamento atual. Só que o que acontece que te trava? E eu tô aqui para te explicar isso e fazer um exercício. O que acontece que te trava? Que trava a tua vida amorosa? São essas memórias bem antigas, que são cenas de um filme, e essas cenas elas reaparecem para você. Então essas cenas elas estão guardadas no seu subconsciente. Só que como elas não morrem, elas, vez ou outra, elas reaparecem. Então, são as memórias aparecendo em um novo contexto. São as mesmas... Vou pegar de novo o exemplo do período intrauterino. Você estava lá na barriga da sua mãe. Algo aconteceu lá e aquilo te gerou um impacto forte. A sua mãe teve um dia lá, ou várias vezes, ela teve um sentimento muito forte de... Ela sentiu que... Olha só o que pode ter acontecido, tá? Para algumas pessoas, não para todas. Vamos supor, é só um exemplo, vamos supor que quando a sua mãe estava grávida de você, ela começou a se sentir com a autoestima muito baixa. Ela começou a se achar feia, ela começou a se achar estranha, e aí ela começou a sentir isso. E várias vezes ela pensou, eu acho que meu marido pode me trair, eu acho que meu parceiro pode me trair. Porque eu não tô sedutora, eu não tô atraente, eu não tô mais bonita, eu tô sempre cansada, a gente não tem mais vida sexual, a relação não tá legal, eu acho que ele pode me trair. E aí a sua mãe começa a ter esse tipo de pensamento e principalmente de sentimento. O sentimento é muito forte, né? Ela começa a ter essa sensação. Eu acho que eu vou ser traída, ou eu acho que eu já estou sendo traída, eu acho que eu não sou uma mulher atraente, eu acho que eu nunca mais vou recuperar minha libido, e tal. Isso, obviamente, eu não vou nem precisar explicar aqui, isso chegou em você, isso entrou nas suas células, porque você está se nutrindo de tudo que essa mãe está sentindo ali. O que ela come, você está se nutrindo também, mas o que ela pensa e sente, você também está se nutrindo. Concorda comigo? Então tudo aquilo que ela sentiu e que para ela foi forte, você sentiu também. Então você possui essas memórias desse período intrauterino. Esse é só um exemplo. Não quer dizer que a sua trava está exatamente quando você estava na barriga da sua mãe. Não. Pode ser que esteja, mas pode ser que não esteja. É só um exemplo para você entender a lógica, para a gente fazer a prática na sequência, tá bom? Então, esse sentimento da sua mãe, eu acho que estou sendo traída, acho que vou ser traída e tal. Quando você estava na barriga dela, isso chegou em você. Isso se tornou uma memória celular, uma memória que está dentro de você, uma memória que está dentro do seu corpo. Bom dia, Tati. Então, isso se tornou uma memória. Bom dia, Tati. Essa memória, ela é a cena de um filme que está dentro de você. Tá dando para entender até aqui? Então, minha mãe teve a sensação de que podia ser traída, que podia ser abandonada, de que podia ser rejeitada, de que o marido dela, que é o meu pai, ia sumir na vida. Porque ela estava sem graça, ela estava feia, ela não estava atraente, ela estava cansada. Então eu tenho essa memória dentro de mim. Qual é a memória que eu vou ter dentro das minhas células? Os homens podem me abandonar. Os homens podem me rejeitar. Talvez eu não seja uma mulher tão atraente assim. Talvez eu vou começar um relacionamento, logo ele já vai voltar com a ex dele.
Talvez ele vai começar a ficar comigo, mas ele só quer sexo comigo, ele não quer nada além disso. Então essas memórias, elas estão aqui, são cenas de um filme. Na sua fase adulta, a fase adulta aparentemente ela já não tem mais nada a ver com a infância, né? Ela aparentemente, a sua fase adulta, você é uma mulher maravilhosa, uma profissional, não sei o que, não sei o que. Aparentemente, a sua fase adulta, ela já não, a sua vida amorosa, principalmente, ela já não tem mais nada a ver, né? Com a primeira infância, com o período intrauterino. Só que a questão, gente, que eu preciso falar pra vocês, que eu tô aqui todo dia falando, é que tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Porque essas memórias lá de trás, elas são cenas de um filme. E, vez ou outra, hoje, mulher adulta, essa cena do passado, ela reaparece para você. Então são essas memórias, se a gente for comparar com uma cena de um filme, elas estão reencenando, elas estão reaparecendo, certo? Elas estão aparecendo novamente. Então o ponto-chave é, qualquer bloqueio na sua vida amorosa é uma cena do passado que está reaparecendo. É por esse motivo que eu preciso te falar que essas cenas que estão reaparecendo na sua vida e travando a sua vida amorosa, quem entender isso daqui entendeu tudo. Quem entender isso daqui entendeu tudo. É por isso que eu sempre falo, uma memória, que é uma cena de um filme que está reaparecendo, ela não é real. Ela é apenas a cena de um filme mental. Então, esses bloqueios que você possui hoje na sua vida amorosa, eles não são reais. Eles são cenas de um filme mental. Porque a sua mente vai buscar lá nas suas células quais são as histórias que você viveu e a sua mente vai trazer para você novamente as mesmas cenas. O que é um padrão de repetição na vida amorosa? O que é uma mulher que diz que tem dedo podre para homem? O que é um padrão de repetição de homens que te abandonam, que te rejeitam, que somem da tua vida, que voltam com a ex? Por que que isso se repete? Porque existe uma memória, ou existe a cena de um filme do passado sendo reprisada. Sabe o Vale a Pena Ver de Novo, da Globo? É isso que acontece na sua mente. É o Vale a Pena Ver de Novo, você já viveu aquilo, só que você já nem quer mais viver aquilo, aquela memória lá, ela não faz mais sentido, já passou, já foi. Deixou no passado que é do passado, só que não. Só que o Vale a Pena Ver de Novo, ele pega aquela cena e ele joga de novo pra você. Só que aquela cena que ele tá jogando de novo, ela não é real, porque aquilo é só uma memória de algo que já passou. E provavelmente uma memória de algo que talvez nem aconteceu com você, que aconteceu com a sua mãe, ou que aconteceu com a sua avó, ou que aconteceu até 6 ou 7 gerações antes de você. Porque até as memórias dos ancestrais estão reaparecendo aqui na nossa tela mental. Gente, como tá até aqui? Tá tudo certo? Tranquilo? Ou tá muito confuso? Ou tá muito fácil? Me conta como é que tá aqui no chat. Pra gente poder liberar essas memórias. Tem como liberar? Tem! Com certeza! Com certeza dá pra liberar essas memórias. A gente não apaga essas memórias. A gente acolhe, ressignifica e libera. Tá de boa, Luciana? Maravilha. Não tem como eu excluir a cena de um filme, sabe? A cena do filme ela vai continuar passando, porque a nossa vida, a nossa fase adulta, ela nada mais é do que várias cenas de um filme velho, várias cenas juntas de um filme velho. Isso é a nossa vida hoje. Até que a gente compreenda esse funcionamento. Quando a gente compreende, a gente consegue mudar isso.
Só que a gente tem que entender profundamente. A gente não pode entender só a parte teórica. E eu tô o tempo todo falando para vocês aqui nas lives, não adianta ter o conhecimento teórico se você não consegue utilizar na sua vida. Não adianta ter a teoria se você não consegue utilizar na sua vida. E eu falo isso, gente, porque por muito tempo, eu diria que por muito mais de um ano, eu tinha esse conhecimento, mas eu não aplicava na minha vida. Eu achava que aplicava, mas eu não aplicava. Olhando hoje para trás, eu tenho total clareza de que tudo que eu estou explicando aqui, eu já sabia. Eu achava que eu estava aplicando, mas eu não estava aplicando. Isso é muito, muito, muito claro para mim hoje. Então, assim, a nossa vida amorosa hoje é uma novela. Só que ela não é uma novela que tem um roteiro bem escrito, uma bela escrita, uma bela história. Não, a nossa vida amorosa hoje, ela é uma junção de várias cenas velhas, de várias histórias velhas do passado mesmo, da ancestralidade, do período que a gente estava na barriga da mãe e principalmente da primeira infância. Então a nossa vida amorosa hoje é uma novela que junta várias cenas do passado. Por isso que os bloqueios que você tem hoje na sua vida amorosa, bom dia, Ninha. Os bloqueios que você tem na sua vida amorosa não são reais. São apenas memórias reaparecendo. Por isso que você não pode, se você realmente está disposta a destravar a sua vida amorosa, você não pode se apegar a essas cenas. Porque eu vou falar para vocês o seguinte, você tem 3 opções. Uma, cada vez que você sente um bloqueio na vida amorosa, você se apega a esse bloqueio e fortalece esse bloqueio. É muita carga, né, Luciana? Exatamente. Então, apareceu a cena ali, eu não tenho consciência que apareceu a cena. Eu tô ali no meu vucu-vucu da minha vida, tô vivendo, só que tô vivendo dentro de uma cena velha. Eu não tenho clareza, talvez a partir de agora vocês tenham, mas até então talvez a gente não tinha clareza disso, né? Então eu tô ali, tô num conflito, tô solteira por anos, tô com dificuldade de começar um relacionamento, ou meu relacionamento atual tá muito ruim, eu tô ali vivendo uma cena velha, tudo bem? Eu tenho a possibilidade de me apegar a essa cena que tá acontecendo e fortalecer, e jogar cimento, jogar mais carga. Dá-lhe cimento em cima. Eu fico preso dentro desse padrão. Eu fico preso porque eu não entendi, eu não integrei ainda o entendimento, eu ainda não tenho o entendimento de que aquilo ali eu não posso fortalecer, porque é uma cena velha que está se repetindo. Aquilo ali precisa ser liberado e não fortalecido com cimento. Joga cimento, joga. Porque se eu fico jogando cimento, botando energia em cima daquilo, eu estou dizendo que aquilo dali é real, que aquilo dali é verdadeiro, que aquilo dali faz parte da minha vida e que aquilo dali tem que ficar comigo. Então eu tenho a opção de ficar fortalecendo todos os bloqueios da minha vida. Aconteceu um problema, eu jogo cimento, eu fico preso ali em cima. Eu fico ali refletindo sobre aquilo e tal, e eu jogo cimento e eu fico preso. Eu tenho a opção também de olhar para isso e entender que é só uma memória, que é só a cena de um filme velho que apareceu agora na minha vida, para eu curar. Por que a cena de um filme velho que eu já vivi, ou que os meus ancestrais viveram, por que essa cena velha ela aparece hoje na forma de um problema, na forma de um desafio? Ela só aparece para que eu possa curar. Ela não aparece para eu jogar cimento e fortalecer e deixar aquele problema gigante. O problema reaparece para eu olhar e curar. Nós, em essência, seríamos, fazendo uma comparação, em essência, nós seríamos, em essência absoluta,
centelha divina absoluta, nós seríamos uma folha em branco, se não tivéssemos nenhuma memória. Essa folha em branco, ela já tem um relacionamento amoroso extremamente saudável. Essa folha em branco, ela é extremamente bem-sucedida. Ela já é. Essa folha em branco que não possui memórias, ela está totalmente ligada ao fluxo da vida. Totalmente. Essa folha em branco que não possui memórias, ela está num fluxo de abundância perfeito. Só que nós já chegamos aqui na Terra não mais como uma folha em branco. Nós já chegamos uma folha cheia de rabisco. E cada rabisquinho desse que nós já nascemos, porque não tem nenhum bebê é uma folha em branco. Ele já nasce com os sentimentos da mãe, com os sentimentos do pai, ele já nasce com aquelas emoções presas nele. Nem o bebezinho é uma folha em branco. Só que em essência absoluta, divina, nós somos uma folha em branco. Se não tivéssemos memórias, porém temos memórias. Então essa, teoricamente, isso aqui é só, né, pra gente abstrair, tá? Essa questão que é bem subjetiva, por isso que eu preciso trazer essa coisa mais, essas metáforas pra gente entender, porque essa parte filosófica da vida, de consciência, ela é totalmente abstrata. Então, essa folha em branco, que nós somos em essência como centelha divina, como uma parte de Deus, né? Essa folha em branco, ela vem cheia de rabisco. E cada rabisco, cada desenho, cada cor, cada coisa que tem ali nessa folha, ela é uma memória que a gente já trouxe. Algumas a gente já trouxe, outras a gente foi vivendo, né? No decorrer da nossa experiência, os traumas da infância, as coisas que a gente viu, as coisas que a gente sentiu. Então essa folha em branco, ela tá todinha rabiscada. E cada rabisco desse, ele reaparece. Então você tá vivendo, você olha para sua vida amorosa e pensa assim, cara, tá bloqueada, minha vida tá bloqueada, não tem energia aqui. As coisas não acontecem, eu quero, sei lá, por exemplo, quero conhecer uma pessoa, não aparece ninguém para eu conhecer. Daí eu te falo, não aparece ninguém para você conhecer, porque existem rabiscos na sua folha branca. E esses rabiscos, que são as memórias, eles estão reaparecendo na sua vida, como as cenas de um filme antigo. Se você pega essas cenas e você fortalece elas, elas nunca serão apagadas. Elas nunca serão liberadas, não é nem apagadas, é liberadas. Se você vive um problema hoje, qualquer que seja o problema, e você fica presa no problema, achando que esse problema é real, você não libera o problema. Você fica presa no problema. Porque você está vivendo aquela cena velha de um filme que apareceu e você tá ali, cara, eu vou viver essa cena, eu vou considerar que essa cena de uma novela, de um filme velho, essa cena é real e eu vou ficar mergulhada dentro disso e vou me afundar dentro desse problema. Você pode fazer isso. E talvez você tenha feito isso por muitos anos, assim como eu. Eu revivi os mesmos problemas por anos, anos e anos. Quando eu entendi o que eu estou falando aqui, quando eu aprendi, na verdade, eu achava que eu tinha entendido. Eu achava que eu sabia liberar as minhas memórias, mas eu ainda não sabia. E eu passei mais uns bons anos ainda com esse conhecimento guardado dentro de mim. Só que quando o problema chegava, quando a bola de neve chegava na minha mão, eu não sabia lidar. Então não adiantava de nada a teoria que eu tinha. Por isso que eu falo para vocês, é importante entender a teoria, só que é 1000 vezes mais importante aplicar. Porque eu sei que o que eu estou falando aqui agora, você vai entender. Todas vocês que estão aqui, 16 pessoas aqui, 15 pessoas ao vivo comigo agora, 8h30 da manhã, em plena segunda-feira. Eu tenho certeza absoluta que as 15 pessoas vão sair dessa live entendendo exatamente o que eu falei.
que em essência divina você é uma folha em branco, só que você já nasceu uma folha cheia de rabisco, assim como eu. E que cada vez que acontece um problema na sua vida, é um rabisco desse vindo à tona. Ou seja, uma memória velha, que está gravada no seu subconsciente, que reaparece. E que por ser uma memória velha, ela não é real. Ela é uma história que está gravada aqui, é uma novela. A novela não é real. Ou é? Não, a novela não é real. Então essas cenas, elas ficam reaparecendo. Só que nenhuma cena dessa é real. Nenhuma. E eu sei que você já entendeu. Só que quando acontecer um problema na sua vida, ou se você olhar para a sua vida agora e você, olha, eu tenho um problema na vida financeira, eu tenho um problema no meu relacionamento, eu tenho um problema na minha saúde, eu tenho um problema na minha família, eu tenho um problema com o meu trabalho hoje. Você sai dessa live e continua fortalecendo o problema, porque você não integrou ainda. E eu tô desafiando vocês falando isso. Eu tô dizendo, você vai sair daqui e você não vai mudar a sua vida. Então eu desafio vocês a saírem daqui e mudarem a sua vida. Se eu tivesse ouvido isso daqui, se alguém tivesse me desafiado há 5 anos atrás, eu já teria pego bons atalhos. Eu já estaria bem mais na frente. E tá tudo bem, eu tive que viver o meu processo. Mas eu tô aqui para te ajudar, a te mostrar caminhos que são mais rápidos. Certo? Tem que desapegar, Lu, exatamente. É aí que a gente cai. Porque a gente não sabe desapegar, a gente não sabe soltar, a gente não sabe liberar uma memória. Por que a gente não sabe? Porque a gente não aprendeu. Desde criancinhas, principalmente dos 0 aos 7 anos de idade, que era quando a gente precisaria ter aprendido o que é desapegar, o que é soltar, o que é uma memória reaparecendo. Quando a gente deveria ter aprendido isso lá antes de entrar na escola, quando a gente devia ter aprendido isso, a gente não aprendeu. A gente aprendeu o contrário. Tem um problema acontecendo, fortalece o problema, mergulha no problema, vai resolver o problema. A gente aprendeu a fazer assim, não foi? A mergulhar no problema. A gente aprendeu. Os nossos pais, na inconsciência também, né, era outra geração, eles nos ensinaram não a desapegar. Dificilmente um pai ou uma mãe chegava e falava para um filho assim, desapega. Não, eles ainda fortaleciam aquele problema, eles esfregavam na nossa cara que tinha um problema acontecendo. Quem é que viu pai ou mãe desapegando de alguma questão desafiadora que estava acontecendo? Quem que viu pai ou mãe dizendo, eu vou soltar isso? Não, a gente tem memórias, cenas velhas de filmes passando aqui, nós temos memórias de pai e mãe brigando porque tinha um problema financeiro, de mãe chorando pelos cantos, de pai não sei o que. Por quê? Porque eles não soltavam, eles não desapegavam, eles também não aprenderam assim. O que eles aprenderam era, eu tenho que me apegar à dor, eu tenho que pegar esse problema é meu. Entende? Então, como que hoje, adultos, a gente já vai saber isso que eu tô falando aqui? A gente não vai saber, a gente tem que aprender o que nós deveríamos ter aprendido com 5 anos de idade, com 10 aninhos de idade. Que a gente já devia estar praticando desapego, não. Então agora, eu tenho 34, com 34 anos eu tô aqui, sabe, ensinando isso e aprendendo, porque é um aprendizado diário, aprendendo e ensinando, algo que nós não aprendemos no passado. Então, o maior desafio que eu enxergo hoje nas mulheres que buscam destravar a sua vida amorosa é entender que tudo que está travando a sua vida é uma ilusão, porque é uma memória do passado ressurgindo. E essa memória nunca é real.
ela é apenas uma memória. Quer que eu te prove por que ela não é real? Imagina que dentro dessa live aconteceu alguma coisa. E essa coisa que aconteceu dentro dessa live, ela foi muito impactante. Você se emocionou. Eu comecei a contar uma história, fiz um storytelling aqui, comecei a contar uma história e você se emocionou. E aí, essa emoção, ela ficou gravada em você. Grudou lá nas células, grudou no coração, tá? Grudou essa historinha que eu te contei aqui. Você carrega essa história pro resto da sua vida. Como teve um forte impacto emocional, você vai carregar essa história que eu te contei pro resto da vida. O seu subconsciente gravou, ele nunca mais vai esquecer, tá? Aí acontece algo na sua vida e essa história que eu te contei, ela é ativada. Então daqui a 50 anos você já é idosa, você tá lá na sua vida tranquila, algo acontece e a história que eu contei, ela ressurge. Não exatamente, você não vai lembrar de mim, mas essa cena vai reaparecer para você. Vai vir um sentimento, você vai ativar essa memória de novo. Percebe que essa memória que foi reativada, que vai ser reativada daqui a 50 anos, ela não é uma coisa real. Ela é só uma memória de uma emoção que você viveu dentro de uma live aleatória com uma pessoa que você nem lembra que existe, que sou eu. Então, todas as memórias, elas não são memórias reais. Elas são apenas cena de um filme. Só que como essas cenas não são apagadas, elas ficam reaparecendo. E aí que tá, gente, nós não temos controle dessas memórias no sentido de essa memória que eu tô vivendo agora é por causa disso, essa memória é por causa disso, esse problema aqui é por causa disso aqui. Não dá. Por quê? Porque você não vai lembrar o que você viveu quando você era muito novinha. Você não vai lembrar o que você viveu quando estava na barriga da sua mãe. Você não vai lembrar o que os seus ancestrais viveram e que está dentro do seu DNA. Porque você não viveu o que eles viveram, mas está no seu DNA. Então, inclusive as memórias daquilo que você nem viveu, porque são memórias ancestrais, inclusive essas cenas desses filmes ancestrais estão rodando na sua vida hoje. Então, se eu perder o meu tempo tentando entender cada detalhe que está acontecendo na minha vida, eu não vou chegar em lugar nenhum. Claro que eu posso entender alguns pontos, mas eu não entendo todos, porque como que eu vou falar assim? Eu estou vivendo um problema hoje. Esse problema ele foi criado em 1932, quando o meu avô veio da Itália, e aí ele passou fome, e aí a minha avó morreu, não sei o quê, e aí foi criado lá, essa cena desse filme, foi criado em 1932, e essa cena ressurgiu hoje. Então é por isso que eu estou vivendo esse desafio. Dá para fazer isso? Não dá. Só que tem uma coisa que eu tenho controle. Eu posso liberar essas memórias, mesmo sem saber quais são. É o que a Ju acabou de falar aqui, ó. Ela fica questionando 1000 vezes o porquê do que aconteceu. E nem sempre precisamos entender. Isso é tão difícil. É o desapego. A nossa mente foi programada para tentar entender as coisas. E toda vez que você tenta entender algo, você cria aquilo, você recria. Eu quero entender por que a minha vida amorosa está travada. Você jogou cimento nessa história e você vai continuar travada. Eu quero entender por que não consigo atrair um homem. Você quer entender? Então você está jogando cimento em cima, você não vai atrair um homem. Você precisa liberar essas memórias. É isso. Esse é o trabalho. É tentar voltar o máximo possível para aquela folha em branco. É impossível voltar para a folha em branco nessa vida aqui. Mas dá para liberar alguns rabiscos da folha. Dá para liberar. Então a gente não tem que tentar entender. A gente tem só que liberar as memórias, porque são memórias de dor reaparecendo.
Deu pra entender, gente, essa explicaçãozinha aqui sobre as memórias e por que a nossa vida amorosa fica travada? E aquela coisa, quem vai mudar de vida de verdade? Isso que a Gi falou, fortalece em vez de liberar. Então, eu quero entender porque a vida amorosa está travada. Eu quero entender porque eu não estou atraindo ninguém. Eu quero entender porque eu só atraio o homem que me abandona. Você está fortalecendo aquilo. Você está fortalecendo a cena desse filme velho. Você não quer mais viver isso. Você tem que aprender a soltar isso. E soltar não é assim, ó. Ah, veio a memória. Ah, vou soltar. Ah, tô sofrendo, tô com uma dor no coração, queria estar aqui dormindo com o cara, não tô aqui sozinha há 1000 anos, tá doendo isso em mim? Ah, eu vou soltar isso. Não vai soltar, não é assim que funciona. Precisa de técnica, precisa ter algumas ferramentas para fazer isso. Não é simplesmente agora eu quero voltar a ser uma folha em branco, porque a folha em branco já está se relacionando. Esse meu eu quântico, esse meu eu superior, ele tem já um relacionamento, ele já tem muito dinheiro, ele já tem uma profissão que ele ama. O meu eu superior, o meu eu quântico, o meu eu mais elevado, ele já vive a vida que ele sempre veio que ele veio viver. Ele já vive a missão de alma dele, ele tem um relacionamento. O nosso eu mais elevado já vive isso, essa versão mais elevada. Mas a nossa versão física, que é limitada por uma mente programada por crenças limitantes, o nosso eu físico, ele ainda está aqui patinando para tentar entender por que a vida amorosa está travada. Porque nós temos muitas limitações. Então o que a gente precisa entender a partir dessa live aqui é que a gente precisa liberar memórias, ponto. Que é o que eu vou entrar agora. Mas eu só vou liberar as memórias se eu entender por que eu estou liberando as memórias também. Porque senão eu vou ficar 1 mês liberando memória. Daqui 1 mês eu paro, porque não faz sentido para mim. Que é o que eu vejo acontecendo. A pessoa conhece, por exemplo, o Ho'oponopono. Daí ela faz 1 semana de Ho'oponopono. Daí na 2ª semana ela já parou de fazer. Por quê? Porque ela nem entendeu o que o Ho'oponopono está fazendo. O Ho'oponopono está fazendo isso daqui. Ele está te relembrando que você é, em essência divina superior, uma folha em branco. E que cada coisinha, seja que você julga boa, seja que você julga mal, cada coisinha que está acontecendo é uma memória velha reaparecendo. Então eu falo, te amo, sou grato. Te amo, sou grato. Ai, mas tá doendo tanto, eu tô com o meu coração apertado, tão apertado, eu tô sofrendo tanto por causa desse relacionamento. Te amo, sou grato. Te amo, sou grato. E alguém pode estar assistindo essa live e falar, nossa, mas que nada a ver. Como que uma palavra, um te amo, sou grato, um sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, um eu aceito, eu te amo, eu sou grato. Uma simples frasezinha dessa, como que uma coisinha dessa vai limpar uma cena de um filme lá do meu DNA, dos meus ancestrais, algo que eu vivi quando estava na barriga da mãe? Como que um te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, ou eu sou grato? Como que isso vai limpar um trauma que eu tive quando eu tinha 5 anos? Que eu fui esquecida não sei aonde, e aí eu gravei aquilo no meu subconsciente, e até hoje eu tô recriando o sentimento de ser esquecida, porque quando eu tinha 5, 6, 7 anos eu me senti abandonada, porque eu fiquei perdida em algum lugar, e hoje eu sou adulta e toda hora eu me sinto abandonada, eu me sinto sozinha. Você só está recriando as mesmas cenas. Então é olhar para tudo isso e ao invés de tentar entender, te amo, sou grata. Te amo, sou grata. Eu te amo, sou grata. Você está pedindo para o divino fazer a limpeza em você. Você está pedindo para esse seu eu superior, para essa parte mais elevada sua que já tem um relacionamento, que já é muito feliz no amor. Essa parte sua mais elevada de todas, ela entende quando você fala, eu te amo, sou grata. Ou só, sou grata. Ou só, eu te amo. Ou só o que você quiser falar. Não importa. O que importa é a intenção que você está colocando ali, que é uma intenção de purificação,
de liberação de uma cena velha de um filme velho, que não faz mais sentido carregar. Então, mas eu tô com uma dúvida, não sei do que. Te amo, sou grato. Te amo, sou grata. Te amo, sou grata. E você vai limpar. Só que as pessoas desistem do processo da purificação, porque quando a gente começa a purificar, a gente não tem controle nenhum. E o ser humano, a mente física, ela tem uma necessidade de controlar. Então, assim, eu tô fazendo uma limpeza numa coisa que eu nem sei o que eu tô limpando. Pode ser no DNA, pode ser dos ancestrais, pode ser do intrauterino, pode ser dos 0 aos 7 anos, pode ser dos 7 aos 14, pode ser algo que eu fiz ontem. Eu não sei o que eu tô limpando. Então a mente olha pra isso e fala assim, isso aí não funciona. A mente olha pra isso e fala assim, só vai funcionar se for uma coisa muito complexa. Tu acha que uma palavra vai limpar uma memória de algo que tu viveu lá atrás? Não funciona. Você faz 2, 3 dias, daqui a pouco você não faz mais. Porque quem está comandando a sua vida é a sua mente e não a sua consciência. Você deu comando, você deu poder, o seu poder pessoal, você entregou nas mãos da sua mente física, da sua mente programada. Bom dia, Silvia. Você entregou o controle da sua vida para a sua mente programada por crenças limitantes. Bom dia, Dani. Você entregou o poder, todo o seu poder de transformação da sua realidade para a sua mente física. Então é ela que está no comando. Então você vai praticar o Ho'oponopono por 2 dias. No 3º dia, a sua mente vai dizer, não está funcionando. Você vai parar de fazer. E não vai mudar nada, não vai mudar uma vírgula na vida, não vai destravar a vida amorosa nenhuma, nada vai acontecer. Você vai achar que o problema está no outro. Que o problema está no Diego que não soube ensinar, que o problema está na terapia lá que não funciona, que o problema está... Não tem problema acontecendo. Tem uma mente que você deu o controle para sua mente. E você ainda não entendeu que você não é a sua mente. Que você é uma consciência. E a mente faz parte da consciência, a mente física. Essa mente física programada, que é um software, é um sistema cheio de crenças, cheio. Tudo tem crença. Eu tô falando tudo isso nessa live, tem gente que tá programada para me julgar. E tem gente que já tá programada para, vou captar. Vou aplicar na minha vida, vou mudar minha vida, vou transformar minha realidade para o bem maior. Então tem as pessoas programadas para a visão negativa e tem as pessoas programadas para a visão positiva. Isso é mente. É a mente programada. Só que você está muito além dessa mente. Você é uma consciência. Você não é um programa de computador programado. Você é algo que contém isso. Você não é um corpo físico. A sua consciência contém um corpo físico. Você não é o que você pensa. A sua consciência contém os seus pensamentos. Você é algo muito, muito além. Então, quando você se conecta com essa consciência e fala que você deseja, você escolhe limpar essas memórias que estão travando a sua vida amorosa, a sua consciência superior, ela faz todo o trabalho da limpeza. Só que a única coisa que bloqueia o processo da limpeza é você dar o comando da sua vida para a sua mente física. Porque a nossa mente física ela está programada para a contração, ela está buscando voltar lá para o útero da mãe. Por que existe, gente, procrastinação? Por conta da mente física. Por que existe sabotagem, autossabotagem? Porque existe a mente física. Por que a gente não consegue fazer a dieta bonitinho que a gente já sabe que tem que fazer? Porque a mente física não deixa.
Por que a gente não faz atividade física com regularidade? Porque a mente física não deixa. Ela tá tentando buscar o útero da mãe, o quentinho, a zona de conforto. Eu vou voltar. Ela não te permite ir para a vida. Para você ir para a vida, você precisa ter coragem. Por isso que na mentoria Relacione Ser tem uma técnica de 3 minutos. 3 minutos. Para você ir para a vida, que é a técnica da coragem. Por que nós nos julgamos o tempo inteiro? Porque a gente quer desistir de tudo, a gente quer... Ai, não, isso não é pra mim, eu tenho medo, eu não consigo, eu não sou bom o suficiente. E vai voltando, A gente tá voltando pro útero da mãe, eu quero retornar pra lá, eu quero aquele útero quentinho, eu quero ficar lá paradinha, quietinha, me deixa aqui. Eu não quero me expor, eu não quero me vulnerabilizar, eu não quero trabalhar, eu não quero mudar a minha vida, eu não quero... Não. Isso é uma programação da mente física. Então, para quem você está dando comando, eu sei que eu estou falando várias coisas aqui aleatórias, mas eu não tenho como fazer diferente disso. Então, quem captar, captou. Quem não captar, depois pode me mandar mensagem que eu explico bem detalhadamente, tá? Assim, porque a nossa mente física ela precisa, né, de um começo, meio e fim. Então, se está muito esquisito, muito subjetivo, alguém não entendeu algo, me manda mensagem. Vai ser um prazer para mim conversar com você, tá? Fora da live. Mas aqui eu preciso, sim, deixar fluir as informações, porque vem muita informação importante para esse grupo que está aqui e que vai assistir depois. Então, em todos os lugares onde nós estamos dando o nosso poder pessoal para a nossa mente física programada, tudo que vem à tona, você aceita cancelar isso agora para o bem maior? Se você aceita, fala a palavra sim. Isso está cancelado. Em todos os lugares onde você não acredita que você tem o poder de limpar, de liberar, de transmutar, de ressignificar as suas memórias de dor, tudo que vem à tona, você aceita cancelar agora para o bem maior? Se você aceita, fala a palavra sim. Isso está cancelado. Ótimo. Foi uma live mais dura, né? Mais impositiva. Gente, é assim, ó, a vida ela é incrível, sério, assim, a vida ela é incrível. Ela é incrível. Eu falando essas coisas aqui, eu mesmo fico impressionado com o funcionamento real da nossa vida. Bom dia, Kátia. Bom dia. Eu falando isso, eu me ouvindo, eu fico impressionado com a perfeição do funcionamento da vida. Com o poder divino que existe por trás de tudo que existe. Que existe por trás de tudo que existe. Tudo é perfeito. E eu vou falar uma coisa que talvez algumas mulheres aqui não gostem. Estar com a vida amorosa travada também é perfeito. Porque tudo é perfeito. Estar com a vida amorosa hoje travada é perfeito. Por quê? Porque a trava é uma memória ressurgindo. Essa memória só está ressurgindo porque você que está aqui está prontíssima para limpar essa memória. Mas eu estou vivendo um problema, um desafio gigante. Tu queres dizer que esse problema é perfeito? Pô, depois de tudo que eu falei, se você não achar que o problema é perfeito, você não entendeu então o que eu falei. Ou não fez sentido? Claro que o problema é perfeito. Porque o problema é uma memória ressurgindo. E essa memória só ressurgiu na forma de um problema porque você que está aqui está prontíssima para liberar essa memória. Você está 100% pronta para se curar. Se curar de você mesma, não é dos outros. É se curar de você.
é se curar das suas próprias memórias. Por isso que o trabalho é sempre feito dentro de nós, nunca é fora. Então assim, gente, de coração, que eu tenho para falar para vocês é: não tente racionalizar tanto as coisas. Busque as ferramentas que façam sentido para você. Eu vou te apresentar uma oportunidade agora, tá quase terminando a live. Eu vou falar um pouquinho da minha mentoria, porque daqui a 1 minuto eu tô abrindo o carrinho de vendas dela, então vou reabrir depois de muito tempo. Tô abrindo de novo para quem quiser se tornar minha mentorada na mentoria Relacione Ser. Então já vou explicar como que funciona, vou falar dos valores, vou falar tudo, tirar dúvida se alguém tiver dúvida, tá? Porque daqui a 1 minutinho tá abrindo o carrinho, então talvez entre bastante gente, enfim, e eu gostaria que você que está aqui entrasse também. Se você ficou até aqui comigo, é porque você está 100% pronto para liberar essas memórias, né? E dentro do Relacione Ser, o que a gente mais faz é a liberação dessas memórias. Então são 6 passos, são 6 módulos de técnicas que vão liberando as memórias. Libera, 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 libera. Por quê? Porque, como eu falei, se você não tem ferramenta nenhuma, daqui a um dia você já não liberou mais nada. Acabou, a tua vida não vai mudar. Daqui a 1 semana você já esqueceu do que foi falado nessa live. Você não vai praticar o Ho'oponopono, você não vai fazer isso, não vai fazer nada. Porque eu também não fazia. Isso que eu já estudava autoconhecimento, isso que eu já, às vezes lá no início eu já era terapeuta e mesmo no comecinho sendo terapeuta eu não conseguia aplicar na minha vida. Várias coisas que eu estudava, fazia sentido, mas eu começava e parava, assim como tudo na minha vida, eu começava e parava. Porque eu dava o meu poder pessoal para minha mente física, eu deixava ela dizer o que ela quisesse. Eu não entendia que eu não sou minha mente física. Eu não entendia que quando um problema se manifestava na minha vida, eu só precisava liberar essa memória. Eu não tinha que resolver o problema. Eu tinha que liberar uma memória. Olha o que a gente aprendeu. Aconteceu um problema. Vai resolver o problema. Como que a gente resolve? Na base do esforço, na base só da parte da mente racional, da mente analítica. Como que a gente aprendeu a resolver um problema? Percebe que as nossas tentativas até hoje de resolver os problemas, geralmente elas são muito frustrantes. Ou demora muito, ou ao invés de resolver o problema, eu crio um problema maior ainda. Ou eu fico numa bola de neve ali, viajando naquele problema, não chego em lugar nenhum. Ou eu vou brigar com Deus e o mundo, porque eu não estou conseguindo. Ou eu vou me sabotar, ou eu vou ficar em depressão, eu vou ficar ansioso e tal. A gente aprendeu que para resolver um problema ou uma trava na vida amorosa, nós tínhamos que usar a parte racional, só a parte racional para resolver. E eu tô aqui para te dizer que se você tá com a sua vida amorosa travada, você não tem que tentar resolver. Você tem que limpar as memórias. Porque elas estão ressurgindo. Ressurgindo, ressurgindo, ressurgindo. E quando você limpa uma, vai vir outra. E tá tudo bem, você vai limpar a outra. E nesse processo de limpeza, toda a sua realidade começa a mudar. Então, o que é muito comum eu receber na mentoria Relacione Ser, eu entrei por causa de relacionamento, mas primeiro resolvi a parte financeira, depois eu resolvi toda a minha parte profissional, depois automaticamente, sem perceber, eu resolvi todos os conflitos familiares que eu tinha. Eu não falava com não sei quem, eu não tinha uma boa relação, eu julgava meus pais, não tem mais problema nenhum. E aí, em algum momento, a vida amorosa também começa a se destravar. Por quê? Porque a pessoa aprende como fazer a limpeza. E se ela não sabe como fazer a limpeza, ela vai colocar uma técnica do Relacione Ser, ela vai simplesmente ouvir e a própria técnica vai estar limpando por ela. O fato de ela estar ouvindo, ela já está dando uma voz de comando para a mente física fazer a limpeza, para a consciência fazer a limpeza, para o divino fazer a limpeza. Olha que lindo que a Luciana falou. Como diz meu pastor, a gente mesmo que atrasa as nossas bênçãos. Quanto mais na folha em branco nós estamos, mais bênçãos a gente recebe. Quanto mais próximos da folha em branco nós estamos, mais bênçãos a gente recebe. Para chegar na folha em branco não precisa de esforço. Porque a minha essência divina, perfeita, ela é uma folha em branco.
Para quem pegou o início da live vai entender o que eu tô falando. Para quem chegou depois talvez não entenda, mas eu sugiro que volte depois e pegue tudo, tá? Para não ficar fora de contexto. Porque a gente não nasce folha em branco, nós já nascemos cheios de rabisco. Mas a nossa essência divina, sem memórias, é uma folha em branco. Então, quanto mais perto dessa folha em branco eu tô, ou seja, quanto mais eu consigo limpar, sem questionar muito, entende? Sem racionalizar, é só limpa, limpa e veja as mudanças acontecendo automaticamente. A folha em branco já é a abundância máxima do universo. Como eu já falei, a folha em branco já está vivendo um relacionamento muito pleno, muito feliz. A folha em branco está plena em todas as áreas da vida. E se nós não estamos nos sentindo plenos hoje, é porque nós estamos dando voz para os rabiscos, que são as memórias, que estão só voltando para nos ensinar algo que nós não aprendemos no passado. Um rabisco, dá para chamar o rabisco de memória, de crença limitante, de qualquer nome, né? Um rabisco, ou uma memória, uma crença limitante é um ponto de ignorância humana. Então toda crença limitante, independente de qual seja, ela carrega em si uma ignorância. Então é aquele momento em que eu vivo uma experiência e dentro da minha ignorância humana, não é uma ofensa para ninguém, tá? É ignorância humana mesmo, todos nós temos essa ignorância, né? Egóica. Eu vivo uma experiência e dentro daquela experiência, na minha ignorância, eu não consegui lidar com aquilo. Então ali eu criei uma crença, eu cristalizei. Eu cristalizei uma informação dentro das minhas células. Agora o meu corpo vai ficar recriando. Como está dentro das minhas células, se tornou uma memória celular, física, emocional, mental, espiritual, eu vou ficar recriando. Por quê? Porque eu estou carregando aquilo na minha bagagem, na minha mochila. Tudo bem? Mas essa parte aqui é teórica, ela, enfim, é uma explicação que eu acho importante, por isso que eu estou fazendo nessa live. Mas o meu convite real agora, que eu acabei de abrir o carrinho da mentoria, ele fica aberto ele vai ficar aberto durante a semana, mas das 9 às 10 da manhã, então até 10 da manhã de hoje, tá no valor promocional, tá? Tá com quase pela metade do valor a mentoria. De 1.297, ela tá por 697. Dentro da mentoria você vai ter todas as técnicas para fazer esse processo de limpeza, para destravar a sua vida amorosa, tá? Essa live aqui, inclusive, ela vai entrar, vou colocar ela dentro da mentoria também, porque ela traz essa parte, essa explicação aqui, que é bem importante também, tá? E então até às 10 da manhã, 697, não tenho dinheiro, não tenho cartão, não tenho nada disso, dá para fazer o parcelamento no boleto. Eu facilitei o máximo que eu pude, inclusive tirei os juros. Até isso eu consegui fazer, porque eu não quero que alguém chegue e diga, eu queria entrar, mas não entrei porque não tinha dinheiro. Gente, dá para parcelar em 12 vezes no boleto de R$58. Eu sei que R$58 pode ser muito para muitas pessoas, mas eu também sei que R$58 é um almoço, é uma janta, é menos que uma blusinha, eu não sei nem o que se compra por R$58. Sabe? Para você transformar a sua vida, para você sair de uma programação mental que está te limitando, não só na vida amorosa, mas em todas as áreas da vida. Então eu sei que R$58 foi o melhor valor que eu consegui fazer e está muito baixo. E provavelmente nunca mais eu vou vender a mentoria por esse valor. Porque o meu objetivo foi trazer o máximo de pessoas possível nessa versão aqui, tá? O que mais que tem então? Além do descontão de R$600, de 1.297 por 697, ou 12 vezes sem juros no boleto ou no cartão, enfim, de R$58. 2 masterclass ao vivo, curando suas relações familiares, que é um atendimento coletivo sistêmico, então utilizando constelação familiar. É uma masterclass só para quem entrar das 9 às 10 da manhã. Uma segunda masterclass para quem entrar entre hoje, né? 9 e 10 da manhã. Tá quase já tá, os minutinhos já estão chegando lá. Até às 10 da manhã vai participar também da segunda Masterclass ao vivo, que é de divórcio energético com o passado, que nada mais é do que esse desapego dessas memórias do passado. Então eu vou fazer uma Masterclass ao vivo de algumas horas e vai ficar gravado, então tudo fica gravado, tá? Fazendo esse divórcio energético coletivo, que vai ser uma sessão terapêutica bem forte também. O que mais que tem? E o desconto, tá? De R$600, que eu acho que é o que talvez mais chame a atenção das pessoas.
Também quem entrar na mentoria, daí independente do horário, pode entrar depois das 10, não tem problema, vai ganhar um curso completo de Reiki nível 1. O Reiki foi a primeira técnica que eu conheci e que me tirou assim de um lugar muito contraído, assim, de muita, sabe assim, minha vida não tem sentido, me tirou daquele lugar e me levou para um lugar muito expansivo. Então eu resolvi colocar também para vocês, 9 da manhã, resolvi colocar para vocês o curso completo de Reiki nível 1. Ele vai ser um curso ao vivo, então eu vou colocar uma data lá, vai ser ao vivo e fica gravado para quem não puder participar, tá? É um bônus da mentoria. E 21 dias de meditação. Então quem comprar a mentoria já vai acessar hoje mesmo essas 21 meditações guiadas, tá? E isso são só os bônus, os presentes, os descontos, mas a mentoria em si são 6 passos para você destravar as suas relações. Então é um passo a passo que consiste em 6 passos ou 6 módulos. Dentro de cada módulo existem técnicas. E aí são técnicas de reprogramação mental, técnicas de constelação familiar, técnicas de hipnose, técnicas de regressão. Todas essas técnicas que vão te levando lá na raiz dessas memórias e você vai limpando essas memórias e daí automaticamente você vai vendo o resultado na sua vida. Além disso, desses 6 módulos que são gravados, a gente faz encontros quinzenais ao vivo. Então o primeiro encontro já para quem entrar nessa nova turma do Relacione Ser já é na sexta-feira agora. Sexta-feira agora, às 19 horas, a gente tem o nosso primeiro encontro ao vivo com as pessoas que já entrarem agora, né? E as pessoas que já estão também estarão nesse encontro. E a gente vai trabalhar, a gente sempre trabalha nos encontros ao vivo, alguma questão que alguém traz ou algum tema que eu percebo ali que é contribuição para a vida daquele grupo, tá bom? Então são encontros quinzenais ao vivo. E vai longe esses encontros, tá? Eu posso garantir para você que pelo menos por 6 meses a gente vai continuar fazendo esses encontros quinzenais. Então é muita coisa, tá muito barato, tem muito presente, agora só não entra quem não quer mesmo, tá? Se alguém que tá aqui vai entrar na mentoria e vai parcelar no boleto, você vai ter que me chamar aqui no direct, tá? Ou no WhatsApp, quem tem meu WhatsApp, tá? Porque daí a minha equipe aqui vai se organizar. Por quê? O parcelamento no boleto não dá para fazer dentro da plataforma. Então, quem vai parcelar no boleto me chama por fora, porque a gente vai fazer o parcelamento para você por fora da plataforma. Quem vai parcelar no cartão de crédito, ou à vista no cartão, ou no Pix, tal, clica no link que está no meu perfil do Instagram ou nos meus stories que eu vou colocar agora. Daí você faz direto na plataforma, já vai receber uma mensagem, em seguida já vai receber o acesso e hoje mesmo você já consegue entrar na mentoria e realizar as técnicas, tá bom? Do módulo 1, que são as relações com a família. Gente, era isso que eu queria falar para vocês. Muita gratidão, que você tenha uma semana iluminada e eu tô aqui de braços abertos para te receber na mentoria Relacione Ser. Beijo no coração.